Devocional número 10, Pequena Vila em Belém. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Desde os dias da eternidade, ele se manifestará firme e apacentará o seu povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Miqueias, capítulo 5, versículos 2 e versículos 4 e 5. 70 anos atrás, o pastor e tradutor de Bíblia, J.B. Phillips, fez uma série de palestras que mais tarde se tornariam um livro. Em uma delas, Phillips fez a seguinte observação: enfrentamos hoje um mundo dilacerado e dividido. A angústia das nações é tão generalizada, os problemas enfrentados por todo cristão ponderado são tão complexos que acho que podemos ser perdoados se o nosso coração às vezes desanimar. Mas para nosso consolo podemos nos lembrar de que as tensões e os sofrimentos mundiais só nos parecem mais avassaladores do que eram para os nossos antepassados. Porque estamos muito bem informados sobre eles em função dos meios modernos de transmissão, de notícias que jamais poderiam estar. Phillips estava se referindo à tecnologia como transmissões de noticiários radiofônicos. Você pode imaginar como ele lidaria com as nossas mídias sociais hoje, smartphones e a internet que nos conecta 24 horas? Nunca foi tão fácil se manter informado. De certa forma, isso é uma bênção. De outras maneiras, é algo opressor e um indutor para a ansiedade. Cada avanço tecnológico vem com a promessa de unir pessoas. E, no entanto, em todas as gerações, as pessoas ainda acham a paz ilusória, mesmo que anseiem por elas. A geração de Miqueias não foi diferente. O povo ansiava pela paz. Quase 7 séculos antes do primeiro advento de Cristo, estrangeiros estavam sitiando Jerusalém. E o povo da cidade mal conseguia se defender. Eles eram um povo subjugado, incapaz de fazer com que a paz reinasse em seus corações. Incapaz também de lutar para ter paz, de lutar contra os inimigos invasores. É por isso que o cenário deles era, conforme você lê no livro de Miqueias, uma desgraça absoluta. Deve ser um tempo estranho aqueles. E deve ter sido um tempo muito confuso para o povo de Deus. Eles deveriam ser o povo escolhido, separado por Deus e para Deus, portadores da promessa de abençoar e restaurar o mundo. Mas agora parecia que tudo isso estava prestes a ser destruído. Eles provavelmente teriam pensado consigo mesmo: onde estão as promessas de Deus? Será que algum dia encontraremos a paz novamente? A resposta não foi o que eles esperavam. Miqueias, o profeta, anunciou que a esperança estava chegando, mas a surpresa era de onde vinha essa esperança. O governante prometido era de um lugar não muito desejado. O governante que reverteria
as derrotas e que curaria as divisões e traria paz, não viria de Jerusalém, mas de Belém. Belém era a cidade real, a localização do templo e o principal foco geográfico do povo de Deus. Era pequena demais para figurar no grupo de milhares de Judá, diz o texto. Não entraria nem na lista das 10 melhores cidades. Nem isso. Nem em 100, na lista de 100 melhores cidades. O significado de Belém para o povo da época era um significado, vamos dizer assim, insignificante. É assim que Deus trabalha. Querido, querida, quando Golias zombou do povo de Israel, soldados fortes e corajosos de Israel fugiram. E Deus usou um pequeno homem, um pequeno e insignificante menino pastor, também de Belém. Em vez de qualquer outra cidade, Deus escolheu Belém. E com 5 pedras e uma funda, ele libertou o povo de Deus através do pequeno pastor de Belém. Este é o método de Deus. Miqueias anunciou mais uma vez, agora não pastor, mas um pastor rei que viria da pequena cidade de Belém. Miqueias profetizou que nele o povo de Deus estaria finalmente em paz, uma paz agora duradoura. Foi a partir deste lugar insignificante que o Messias veio para governar. Aquele que estava deitado em uma manjedoura em Belém era aquele com um reino sem fim que supera todos os outros reinos. O nascimento daquele por meio de quem todas as coisas foram feitas foi anunciada a alguns pastores insignificante, em vez de anunciar no meio de elites culturais. Reconhecer o padrão de Deus nos dias antigos nos permite reconhecer que esse é exatamente o tipo de coisa que devemos esperar no primeiro Natal. Pois é assim que Deus trabalha. Nos lugares tranquilos, nos lugares esquecidos, e por meio daqueles que são fracos e inexpressivos, e não no meio dos arrogantes. Ele nos prepara para a realidade de que Ele é aquele que tem todas as promessas de Deus. Nele repousa a promessa de que a morte humilhante na cruz é a morte que traz vida. E por meio da agonia dele, nós temos a paz. Isso nos lembra que esse é e sempre foi o método de Deus. E isso muda a maneira como olhamos para nossas vidas. A sua vida neste Natal, como ela é? Ela é marcada por algumas coisas que te entristecem, por relacionamentos fragmentados, dificuldades financeiras, perdas pessoais ou outras decepções? Se assim for, aqui está uma boa notícia para você. Em Jesus, o Messias que nasceu na pequena cidade de Belém, você encontrará uma paz genuína e duradoura. Essa paz está em primeiro lugar com o próprio Deus, depois com nós mesmos e dentro dos nossos relacionamentos. À medida em que nós aprendemos a refletir o Deus da paz de maneira como nós enfrentamos tensões, dificuldades e conflitos. Eu quero dizer para você, Deus está trabalhando. E muitas vezes de maneira diferente
e invisível, e para a maioria delas não relatadas nas mídias sociais, naquilo que está escondido, Deus está trabalhando, assim como nos dias de Miqueias, assim como nos dias de Jesus, mas esse é o mundo no qual o Messias, ele mesmo, ele continua eterna e fielmente trabalhando de forma sobrenatural para trazer uma paz sobrenatural a todos que confiam nele. Independente do que você enfrenta, eu quero dizer para você, você pode desfrutar da paz com o Criador, pois ele morreu para conquistá-la para você. Ao saber que está em paz com o único Deus, com o único cuja opinião importa eternamente, você estará livre, pela graça de Deus, para buscar e viver em paz. A minha oração é que você reflita sobre o seu relacionamento com o seu Deus e que você seja fortalecido pelo fato de saber que está em paz com Ele. E se você não tem essa paz, você pode buscá-la na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou, Ele mesmo, o menino da manjedoura lá de Belém.